Bom, continuando a terceira questão, ele vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a insulina, né? A questão ela aborda a fórmula de insulina. Então, para administrar, certo? No caso, a prescrição médica é de 20 unidades lá na questão. Então, PM para você não vai ser mais polícia militar. Na farmacologia, PM significa prescrição médica. Então, a sigla que você vê no livro de farmacologia, PM, você já aprendeu que é prescrição médica. Que os policiais não saibam disso. É o seguinte, o I quer dizer unidade internacional, certo? Então, na prescrição médica, 20 UI, unidade internacional. Né? Lá no frasco de insulina, vem dizendo que é de 40 unidades. Hoje, os frascos de insulinas, eles não são mais em 40 unidades. Eles são agora em 100, tá? Compatível com a seringa, para você não precisar fazer esse cálculo. Mas por quê? Porque em casa, quem vai administrar geralmente é o próprio paciente. Então, às vezes, ele não sabe fazer esse cálculo, compreenderam? Então, para não ficar havendo erro, então eles fizeram compatível com a seringa, o frasco. E aí, ele traz a seringa lá no cálculo, né, na pergunta, de 1 ml, certo? A seringa de 1 ml. Então, é o seguinte, eu coloquei algumas siglas lá, e lá vem dizendo DM, HAS, para você saber que DM, na farmacologia, é diabetes mellitus, certo? E HS é hipertensão arterial sistêmica. Você, profissional da área da saúde, auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem, tem que dominar também as siglas, ok? Então, vamos aqui comigo acompanhar. Antes de eu iniciar esse cálculo, eu vou explicar para vocês, eu fiz até uma aula sobre seringas, certo? Mas o pessoal do nível técnico, né? O técnico em enfermagem. Eu vou abordar novamente o técnico de enfermagem para você, né? Auxiliar de farmácia, para você compreender quando o cliente ele for perguntar para você e você não passar vergonha, viu? Para não passar vergonha. Eu tenho 3 tipos de seringas, certo? De 1 ml. Só existe 3 no mercado. E todas 3, elas têm as mesmas funções. Porém, os números, às vezes, os números eles ficam um pouco diferenciados e às vezes o modelo da seringa, mas no final vai dar na mesma coisa. Só que tem um grande problema com essa seringa aqui, tá? Ó, vamos primeiro para ela. O primeiro tracinho que eu coloquei aqui em cima, ele não conta, certo? Você não conta o primeiro tracinho, né? O traçado, você vai contar a partir do segundo traçado. Essa seringa aqui, você deu para perceber que ela é uma seringa de números pares, certo? Ela não tem número ímpar. Como assim? Cada traçadozinho desse aqui significa 2 UI, né? Então vamos acompanhar. Eu vou contar aqui só um para você ver, ó. O primeiro traçado não conta, a partir do segundo, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Então, a prescrição desse paciente, se for assim, ó, vamos lá na farmácia, o paciente leva uma prescrição médica de, vamos supor, 10 não, 12 UI, né? Então, o 12 vai ser bem aqui, ó, onde tem esse traçado aqui preto, tá? Aqui, essa bolinha preta. Então, 12 UI vai ser aí. Ele não serve, essa seringa não serve para prescrição de número ímpar. Ela só serve para prescrição de número par. Exemplo, se a prescrição fosse 13 unidades, 13, essa seringa não pode usar. A professora não podia colocar entre o 10 e o 12 não, no meio? Meu anjo, na saúde, a gente tem que fazer a medição correta. Visivelmente a olho nu, a gente não pode fazer. Você não tem o olho de águia para mirar mesmo no meio fidedignamente. Então,
Essa seringa para número ímpar, ela não serve. Ela só vai servir para número par, tá? Então, é a seringa hipodérmica de 1 ml. Pode ser usada para heparina, pode ser usada aí para Buscopan simples, tá? Que aí também pode ser subcutâneo. E também pode ser usado para adrenalina, insulina. Então, a gente está abordando aqui sobre insulina. Então, prescrição par, essa seringa serve ponto final. Nós vamos para essa agora. Arregala o olho para cá, presta atenção nesta. Ela é a mesma coisa daquela, certo? Qual é a diferença? Ela serve tanto para prescrição de número par, como para prescrição de número ímpar, né? Eu já havia explicado isso, mas é interessante eu desenhar bem para você compreender. Vamos acompanhar aqui até o 10 UI, certo? Lembrando, como eu já falei, o primeiro traçado não conta. Nós vamos acompanhar uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceberam a diferença que aqui é de uma unidade internacional, de 1 em 1, e aquela lá é de 2. Então, essa daqui, ela serve para prescrição ímpar, certo? E par. Essa daqui, é bom que você anota no seu caderno, para prescrição par, certo? Essas duas aqui, certo? Essas duas aqui, estas duas bênçãos aqui, essa e essa, são para medicações, ok? Agora vamos para aquela lá. Olha que coisa mais linda essas seringas, né? Não fui eu que desenhei, viu? Foi o câmera. É o seguinte, essa seringa aqui, professora, que negócio é esse? Não é a mesma coisa? Mas a senhora não colocou aqui invertido em 0? Em vez de ser o I, é ml, né? Então vamos lá, eu vou explicar aqui do 0, para você compreender. Você vai aprender agora, nesse momento, não sei qual é a hora, mas é a sua hora, que 10 unidades internacional é a mesma coisa que 0,1 ml. Que a mesma coisa, 20 unidades internacionais, é a mesma coisa que 0,2. Que 30 unidades internacionais é a mesma coisa que 0,3 e assim vai. 40 unidades é a mesma coisa que 0,4, como 100 unidades internacionais é a mesma coisa que 1 ml. Então, professora, quer dizer que 1 ml é igual a 100 unidades internacionais ou 100 unidades internacionais é igual a 1 ml? Sim, a mesma coisa. Então você coloca nessa sua cabeça lá no córtex cerebral que é a mesma coisa, certo? Então, lá na questão, lembra que ela disse que era seringa de 1 ml, certo? Então, assim, dependendo do contexto, vai ter que transformar. Então, aqui, acompanhe de novo aqui no comecinho. Vamos lá. Então, 1 ml é a mesma coisa que 100 unidades internacionais, certo? Agora acompanha para trás, vamos lá. É uma aula que você, se você não pegar a base, você não consegue resolver, certo? Professora, por que é que se tem esse tipo de seringa aqui? Para que tanta seringa para complicar a nossa vida, né? Para você que trabalha no posto de saúde, na unidade básica de saúde, saúde da família, a técnica em enfermagem vai aplicar uma vacina chamada BCG, Bacilo Calmette-Guerin, aquela que fica a marquinha no seu braço direito, uma cicatriz não muito bonita. Ela vai aplicar com esta seringa aqui. Então, aquelas duas ali é para medicação.
E essa daqui? Para vacina. Ela foi feita exclusivamente para vacina, certo? Então, o bacilo Calmette-Guerin, a vacina BCG, aspira-se 0,1 ml, a mesma coisa que 10 unidades. Então, se no problema vem dizendo a seringa de 1 ml, não é para utilizar ela, teoricamente falando, é para utilizar as seringas de 100 unidades, ok? Então, acho que deu para compreender um pouco. Professora, mas vacina não é uma medicação? Não, vacina é um imunobiológico. Medicação é outra coisa, certo? Então, qual é o cálculo? Como é a fórmula que eu faço para essa questão da terceira questão? Vai ser essa fórmula aqui. Não precisa você colocar a parte de azul. Eu coloquei para você compreender que F é o frasco, S é a seringa, B é a prescrição e X é o que eu quero achar. Em algumas literaturas não vem essa fórmula. Em algumas literaturas vai vir essa fórmula aqui, ó. Certo? X igual, né? A S vezes P dividido pelo F. Nos livros, a maioria vai vir isso aqui, tá? É a mesma fórmula. Como assim? A mesma coisa. Você multiplica o X vezes F igual a S vezes P. Aí você faz para ficar assim, porque na verdade eu quero achar o X, tá? Então vamos lá. A seringa não é 1 ml? 1 ml. Só que aqui eu tenho que transformar para 100 unidades, porque está relacionado à medicação, não está relacionado a imunobiológico. Então aqui o X igual a 100, que é a seringa, certo? Não precisa colocar unidade, vezes internacional, porque está tudo em unidade internacional. A prescrição que tem ali é de 20 unidade internacional, coloca só 20. Dividido pelo F, que é o frasco, 40. Ok? Aí você faz essa continha aqui. Vale, professora? Não me lembro mais, depois você vai ter que se lembrar. 100 vezes 20 dá 2.000, dividido por 40. Ok? Aí você vai fazer o quê? Eu gosto de cortar logo tudo que tá pela frente, já elimino logo tudo. Esses 2 zeros aí já dá pra você desenrolar. Então você vai dividir 200 dividido por 4. 200 dividido por 4 vai dar 50, certo? Então X igual a 50. Só que, professora, só 50, mas 50 o quê? 50 unidades internacionais. Onde foi que a senhora, pelo amor de Deus, achou esses UI aí, unidade internacional? Lembra que lá na seringa, lá no começo da questão, é 100 unidades internacionais, que é a mesma coisa que 1 ml? A prescrição médica, ele pede para dar 20, para administrar 20 unidades internacional, que seria a insulina regular, que a insulina regular é a insulina rápida, né? Ela está agindo aí no máximo em 15 minutos para baixar a glicemia do paciente. E 40 unidades internacional é o frasco, certo? Então, quando corta o I, sobra o I que está aqui. Olha que coisa mais linda, que arte mais perfeita, é a arte da saúde, a arte do cálculo. Então, espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa pode tirar dúvida pelo meu WhatsApp sem nenhum problema. E até a próxima questão.